Vamos então para os métodos de treinamento e flexibilidade. Quais são os métodos mais conhecidos? Existe primeiro o método dinâmico, que é aquele que realiza o alongamento com o movimento, né? É aquele que sempre existe movimento durante a realização do exercício, então manter um punho parado, ele está completamente longe de ser um método dinâmico, mas o movimento articular em sua amplitude máxima um pouco antes do estímulo da dor, vai fazer com que aconteça aí um ganho dessa extensibilidade da cápsula articular e do tecido músculo-esquelético. Normalmente ele é realizado de forma dinâmico-ativa e o ganho dessa funcionalidade ela vai influenciar sobre a modalidade esportiva também. Ganhos são quantitativos, tá? Não permite obter ganhos de flexibilidade tão significativos, mas você acaba tendo um benefício porque o método dinâmico ele pode ser encarado também como um método de aquecimento, já que existe movimento articular. Se você levar para uma intensidade de movimento de médio a intenso, né, esse movimento, você acaba gerando um certo aquecimento naquele grupo muscular e, consequentemente, vai reduzir consideravelmente o risco de sofrer lesões. Recomendado durante o aquecimento, como eu falei antes. Dos métodos que existem dinâmicos, a gente vai ter o método balístico. Esse método balístico ele é um método mais arriscado, né? Porque ele tem um risco elevado de sofrer lesões. É um método na qual você gera ações dinâmicas de grande amplitude articulares, fazendo como se fossem pêndulos naquela extremidade corporal. E não é adequado para atletas que já têm algum tipo de lesão, como tendinites, como lesões capsulares, tá? Não se deve fazer de jeito nenhum, devido a essa extensibilidade acentuada da cápsula articular, pode provocar um aumento da fissura daquela estrutura que está lesionada já. Normalmente ela é feita em cadeia cinética aberta e você vai ver isso num jogador de futebol que fica na beira do campo ali aquecendo de um lado para o outro, jogando a perna para cima, para baixo, jogando o braço para um lado e para o outro, para poder fazer com que provoque o alongamento e o aquecimento ao mesmo tempo. Eu coloquei essa padronização aqui porque eu vi um estudo, mas assim, não existe uma concordância, tá? Entre outros estudos nessa capacidade de padronização do treino. Mas coloquei aqui só para poder aflorar um pouquinho as ideias de vocês e depois vocês irem aprofundar de forma melhor nas pesquisas de estudos individuais, tá bom? A gente está vendo aí que a intensidade dele é máxima, permitida sem dor. Durante a duração, ela deve ser limitada à execução dos alongamentos. O volume de 5 a 20 repetições de 2 a 3 séries de cada exercício. A frequência de treino ela deve ser de 2 a 3 vezes por semana. A velocidade do alongamento eles vão ser diferentes, velocidades a depender da execução do exercício que você quer. E o processo de adaptação ele vai diminuir o stiffness passivo do tendão, que é a incapacidade do tendão se alongar, tá? Aumento provável dos níveis de funcionalidade, o aumento da tensão muscular e a contraindicação, como a gente já falou antes, é um risco aumentado de lesão. A duração ela é insuficiente para proteger, né, algum tipo de estrutura. E, claro, maior resistência, quem tem maior resistência ao alongamento também não deve ser feito balístico. Esse método dinâmico ele pode ser não balístico, mas um método dinâmico controlado. Tá? Esse método dinâmico, por ponto de referência de amplitude articular, ele já é mais significativamente comprovado. Né? Ele já tem uma certa aceitação melhor na sociedade acadêmica. Você deve determinar, como tem aqui nessa figura, um ponto mínimo e um ponto máximo de amplitude articular, dando sua mão ali como ponto de referência, enquanto que o atleta fica subindo e descendo a perna dele só nesse nível. Tá? Isso faz com que você controle mais a intensidade desse alongamento, para que não seja exagerado e que você leve ele sempre à amplitude máxima
do que o habitualmente utilizado. É um método que cansa muito rápido, tá? Então deve ser feito apenas por atletas que já têm um certo desempenho muscular melhor, mas não deve ser feito por pessoas que estão começando a atividade física. Alguns exercícios a gente está vendo aí o de tríceps oral, ficando na borda de um batente, né, de um degrau, descendo o corpo, estendendo o joelho. Do reto femoral, na coxa de trás, provocando a extensão completa dele. Posterior de coxa, fazendo o de beira de campo, arremessando a perna para frente. E o outro método é o método de flexibilidade excêntrica. Ele é um método mais lento, controlado, com grande exagero de amplitude, e o princípio básico dele é ali promover um alongamento através de uma ação dinâmica que faz com que aconteça uma resistência a esse alongamento através de uma ação muscular agora excêntrica e não concêntrica. Então não é levantar a perna, mas fazer com uma sustentação daquela amplitude de movimento, que está sendo estimulada por um fator externo ou pela gravidade, que também é externo, né? Não deixa de ser. O ganho de amplitude, eles são semelhantes ao método estático, né? Então tem um bom resultado. A gente está vendo aqui nessa imagem, por exemplo, uma pessoa com pernas abertas, essas duas cordas aqui puxando as pernas dele em alongamento, utilizando o peso como resistência para poder haver a amplitude de movimento, e ele tem que resistir à queda da perna, né, fazendo com que aconteça ali um movimento mais excêntrico. O método estático, que é o que a gente mais conhece, e é o mais controverso de todos, porque o método estático já tem vários estudos que comprovam ali a diminuição da vascularização nos tecidos musculares que estão sendo alongados, né? Então, se você faz um movimento de flexão de punho, a musculatura do dorso do antebraço, ele vai acabar gerando uma tensão muito exagerada, comprimindo os capilares e, consequentemente, diminuindo o aporte de sangue para aquele tipo de músculo. E aí, fazendo com que isso, você acaba diminuindo a quantidade de nutrientes e retirada de catabólitos, né? Fazendo com que aconteça um aumento do risco de lesão nas estruturas adiante, né? As estruturas que estão à frente daquela que você está provocando a contração, está provocando a compressão do vaso, tá? Mas ele é um método que não tem velocidade, né? Um método que você simplesmente mantém a posição por alguns segundos. É o mais utilizado hoje em treino de flexibilidade, infelizmente, porque é o mais conhecido e o mais fácil de se fazer também. O objetivo dele seria melhorar o desempenho esportivo. Por meio preventivo de lesão, isso não existe, tá? Não dá para prevenir lesão com esse tipo de alongamento, tá? Então, esse aqui eu botei só para poder a gente lembrar que isso a gente precisa passar um traço aqui, risca isso aqui. A intensidade, como a gente falou, ela é muito variável, né? Aquela intensidade que ela é permitida com desconforto e não com dor. Mínimo de 30 segundos, isso a gente já falou, existe uma controvérsia muito grande. De 1 a 2 repetições também existe uma controvérsia. Na verdade, existe uma controvérsia completa sobre o alongamento estático, que não sabe nem se serve para alguma coisa, mas ele vai servir, tá? Ele vai servir em condições específicas, como eu falei antes, né? Como eu disse antes no vídeo anterior. Aí a gente está vendo o alongamento de tríceps oral de forma passiva, feita pelo fisioterapeuta, fazendo extensão, uma dorsiflexão do tornozelo do paciente, fazendo com que o tríceps oral ele se alongue. O de reto femoral também é uma forma de alongar desse jeito. Os posteriores de coxa, o mais conhecido de todos, né, para poder ganhar extensibilidade de iscos tibiais. E aí o método que eu gosto mais, né, o método de facilitação neuromuscular proprioceptiva, FNP, é um método que foi utilizado mais para paciente neurológico, mas que hoje a gente percebe que ele tem uma grande relevância em pessoas que não têm condições neurológicas também. Como ele funciona, eu vou mostrar na prática, na clínica, tá? De forma prática, mas de forma teórica, falando sobre ele, é um método de contração, relaxamento ou um método de contração, relaxamento com contração do agonista. São duas formas de aplicação.
O método de contração-relaxamento, todo mundo conhece aquele método contra-relaxa, que é mais conhecido na academia como técnica de energia muscular, técnica de musculoenergia. Ele faz um estímulo ali dos receptores proprioceptivos do OTG e do FNM, fazendo uma inibição do FNM e uma ativação do OTG. E também contração-relaxamento com contração do agonista, a gente está falando aí da inibição recíproca, que é um método também baseado em fisiologia e tem respostas extremamente rápidas. É capaz de você ganhar de 10 a 15 centímetros de alongamento, por exemplo, em isquios tibiais, em apenas 10 ou 15 segundos. E aí vamos corrigir só uma coisa. O método de energia muscular, ele não é um método de alongamento, mas ele é literalmente um método de flexibilidade. Ele tem uma função muito mais articular do que uma função musculoesquelética. Porque a função musculoesquelética você não vai alterar porque ela não está alterada. A única condição que ela está é uma condição neurológica de hiperatividade de motoneurônio gama e que você vai fazer uma inibição dele. É uma hiperatividade de fuso neuromuscular que você vai fazer uma inibição desse. E é uma hipoatividade de OTG que você vai estimular ele. Então, consequentemente, a técnica da energia muscular ela não tem um foco sobre as fibras musculares, então ele não é sobre o alongamento, mas ele tem um foco mais neurodinâmico, né? Um foco mais neurológico, inibição neurológica, estimulação neurológica, para você ganhar flexibilidade, ou seja, amplitude articular. Tá? Fazendo isso, você você tem uma resposta muito significativa. Aqui está descrevendo mais ou menos, vocês podem dar uma pausa no vídeo e dar uma lida direitinho, mas eu vou mostrar isso na prática, tá bom? Método de contração, relaxamento e contração do agonista e como avaliar, né, essa flexibilidade. Existem vários instrumentos que podem ser avaliados, a gente tem aí o goniômetro, o famoso goniômetro que a gente usa, tem também o inclinômetro, que é esse aqui, que é um aparelhozinho que ele utiliza a gravidade para poder verificar a amplitude de movimento. Temos também o melhor, né, de hoje, que é a fotogrametria computadorizada. Atualmente é o mais indicado, o mais aceito e o mais preciso, né, durante as avaliações. E a avaliação estática indireta, que tem ali como medida, como aparelhos as fitas métricas, mas esse banquinho aqui que é chamado de banco de Wells, esse banco ele avalia a extensibilidade da cadeia posterior do corpo, né? Não só membros inferiores, mas ele avalia a coluna, a musculatura paravertebral e também a extensibilidade dos músculos posteriores de coxa. Tá bom? Enfim, era isso aí que eu precisava mostrar para vocês sobre flexibilidade e alongamento. Vou deixar o fórum aberto para vocês lançarem as perguntas, caso tenham. Deixei alguns estudos para vocês também utilizarem como fonte de pesquisa, mas claro, a internet está aí aberta para vocês pesquisarem quanto vocês precisarem. E no dia da aula prática a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção e até a próxima aula, se Deus quiser.